para a gente fazer um exercício nosso de Hernan Crespo, a gente vai escalar o time do São Paulo para o jogo de hoje. Lembrando que a nossa jornada começa hoje às 6h30 da tarde, ao vivo. Então, você já acompanha a arquibancada a partir das 6h30. Mas a gente vai fazer aquele nosso esquema aqui de escalar o nosso time. E você pode escalar o seu time também no nosso site arquitricolor.com/escale, tá bom? Vai lá, escala o seu time, compartilha nas redes sociais marcando a arquibancada, que a gente quer ver aí como é que você faria, porque, ô Ju, todo jogo rola uma seguinte coisa aqui na nossa jornada. 1 hora antes do jogo, mais ou menos, a gente coloca lá uma provável escalação. Aí o São Paulo anuncia a escalação do jogo. A gente pergunta para o chat, você gostou da escalação do Crespo? Dava para fazer algo diferente? Geralmente, 85% que está assistindo fala, não tinha o que fazer, é isso daí, tá bom, talvez trocava uma coisa ou outra, mas tá bom. Aí perde o jogo, porra, mas o Crespo escalou mal pra cacete também, não sei o quê. Então, às vezes não tem muito o que fazer. Então a gente propõe aqui o seguinte, você e o Kaique vão escalar o time hoje, se der empate, eu e o chat desempatamos aqui, tá? Posição por posição. Mas a primeira coisa que eu pergunto para vocês, Ju, o seu time joga com 3 zagueiros ou com 4 defensores? Cara, é difícil essa pergunta, né? Porque eu jogaria com uma dupla de zaga e os laterais subindo. Como vem tentando ser feito, né? Isso, eu acho que não tá dando certo com 3 zagueiros. Kaique, e aí? Muda para 3 zagueiros ou vai como tá indo ultimamente? Pelo adversário, eu mudaria para 3 zagueiros. Verdade, hein? Eu vou deixar o chat desempatar. A maioria do chat tá aí nos 3 zagueiros falando, hein? O que vocês acham aí? Pelo menos o chat tá falando 6 zagueiros até, o Reaja mandou aqui. Se possível. Cara, eu acho que 3 zagueiros pode favorecer, inclusive, os laterais que o São Paulo tem. Na verdade, mais o Mike, que do meio para frente tem um bom apoio, do que propriamente o Enzo Dias, que eu até acho que é um marcador ok, mas também não é dos marcadores excelentes. Vale lembrar que na Libertadores contra a LDU, quando foi para fazer dobra de lateral, quem jogou na frente foi o Enzo. E o Wendel, que é conhecido como lateral mais apoiador, jogou mais na linha defensiva. O Zubeldia fez isso. A minha dúvida, e a principal questão é, o terceiro zagueiro você iria de Ferrarese ou você iria com o Sabinão? Aí Ô, Senna, você pode responder por mim? Fala para ela da redação minha e do Sabino. O mesmo apreço que ele tem pelo Cedric, ele tem pelo Sabino. Então eu vou começar a disputar com ele quem gosta mais do Cedric. Eu ou ele? Olha só. Então vamos fazer o seguinte. Pelo chat aqui, a maioria tá nos 3 zagueiros. Então vamos lá começar a nossa escalação. Goleiro, vocês têm... Hoje não é dia de inventar, né? Mas vocês iriam de Rafael ou testariam o Coronel? Rafael, né? Não tem nem como. Porque tinha uma galera já pedindo, mas no Paulista, né? No Paulista talvez fosse o caso, né? Então, Rafael no gol. Agora que vem essa daí. Na zaga. Qual a sua zaga, Kaique? Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Quando o Arboleda joga como o homem da sobra, eu acho que o Arboleda chegou na fase que ele precisa ser o zagueiro da sobra. Ele não pode ser mais o zagueiro de combate. E é impressionante como todo clássico, né? Pouca gente comenta, o Arboleda ainda tem muita moral com o torcedor, mas todo clássico tem uma presepadinha, né? Impressionante. Sempre. Gosta de dar uma assustada no time, né? Num clássico. E, Ju, Alan Franco, Ferrarese, igual o Kaique falou, mudaria aí você? Cara, o Ferrarese, eu acho ele meio abobalhado. Porém, como zagueiro, ele apresentou um pouquinho melhor. Tudo bem, Kaique? Pô, tô passando um aqui, eu quase cuspi a água, pô. É que eu tava no jogo que ele fez 2 pênaltis. Eu falei, mano, não é possível isso. Mas a última coisa que eu esperava era ouvir que o Ferrarese é abobalhado. Eu quase cuspi a água aqui, pô.
Mas eu tô fechada com essa zaga, assim. Eu acho que a melhor opção é a Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Boa, então vamos lá. Vamos colocar aqui os nossos 3 homens de defesa. A bobalhada foi boa. Ai, meu Deus. E as alas, né? Direita e esquerda. Como é que você faria, Ju? Para mim é meu poupa-tempo. Eu iria com o Mike. E na outra ala, eu iria... Nossa, com o Enzo. Não gosto do Wendel. Puta, não dá. O Kaique, eu nem vou perguntar a ala direita. Não precisa. Mas na esquerda, Enzo ou Nicolas? Na esquerda, Enzo. Na direita, eu prefiro do que quem você está pensando. Eu prefiro que tirem o Cicinho da cabine da Energia 97. Eu prefiro que tragam um Cafu aposentado mesmo. Sei lá, qualquer um. Eu prefiro que chamem o Wilsinho. O Wilsinho, será que vai estar na beira do campo? Se o Wilsinho estiver na beira do campo, eu sou a favor que deem um uniforme para ele e falar, ó, troca e entra no lugar daquele rapaz. Pois é verdade. Agora eu tô com uma dúvida aqui, que assim, na nossa ferramenta aqui de escalação, desculpa sair da tela aqui um minuto, o Enzo estava como desfalque. Ele joga hoje, não joga? Ele não está relacionado para hoje, o Kaique? Cara, eu não soube nada com relação ao Enzo Dias. Talvez tenha sido alguma falha nossa aqui. Mas vamos deixar aqui em branco, mas que seja o Enzo, até a gente confirmar aí se não tiver problemas, tá? Depois o nosso TI ajusta lá. Mas vamos deixar que é o Enzo aqui. Aí vem o grande calcanhar de Aquiles do time, o Ju, o meio de campo do São Paulo. Os 2 volantes, né? Que podem ser assim, 2 volantes e um cara mais avançado, ou 2 caras mais avançados e um primeiro volante aqui. Primeiro, como é que você escalaria esse setor que está dando tanta dor de cabeça para o time aqui, Ju? Cara, muito difícil, porque a gente não tem um meio-campo de criação hoje. Apesar de a gente estar utilizando o Luciano ali na função, a gente sabe que o Luciano não rende nessa posição. A gente tem um menino da base que pode ser que dê muito certo esse ano, mas já jogar ele de titular com o Flamengo, não vejo isso nem um pouco viável. É muito loucura, mas se fosse para a gente tentar fazer algo diferente, apesar de ousado, eu iria com o Danielzinho, o Marcos Antônio, claro, essa dupla para mim tem muito o que dar esse ano. E ali na frente, para dar uma organizada, cara, me fugiu o nome, eu ia colocar 3 volantes para você ter uma ideia, sabe? O Marcos Antônio mais avançado para tentar organizar o time, o Danielzinho um pouco ali atrás, e o Pablo Maia. Poderia ser o Pablo Maia. Não acho que poderia ser ou ele ou o Bobadilha. Para mim, os dois hoje estão... Bobadilha está fazendo um pouquinho mais de lambança dentro de campo, mas os dois, qualquer um dos dois ali, se fosse para usar. Mas se fosse pela lógica do Crespo, sem novidade, né? Luciano, Danielzinho e o Marcos Antônio. O que seria temerário, mais uma vez, a gente não ter um cara de marcação no meio, né, Kaique? Se o Crespo for nessa mesma linha de novo. E o Enzo joga, viu? A gente já atualizou aqui, o Enzo está à disposição, sim, tá? Aqui a gente confirmou. E o Kaique, como é que você faria esse meio de campo aí? Assim, não necessariamente precisa ser o que o Crespo faria, viu? Mas o que nós faríamos aqui? Como que vocês jogariam com esse meio de campo aí? Bom, como tem ali os 3 zagueiros e a proteção ainda do Enzo que marca, o Mike não é um marcador tão ruim assim como muita gente pinta, apesar de eu achar que o gol do Flaco Lopes, o Mike ele vai marcar o Arboleda, eu não entendi nada. 2 jogadores vão marcar o mesmo. O Mike ele faz uma sombra para o Arboleda e o Flaco passa sozinho, mas enfim, tendo pontos de atenção nessas questões individuais, eu iria com o meio campo que está jogando. Na verdade, eu tiraria o Bobadilha e colocaria Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Você colocaria o Lucas nesse meio ou o Lucas como segundo atacante? Eu ainda manteria o Luciano do lado do Caleri e deixaria o Lucas
Mas assim, eu acho que o Lucas não pode jogar nessa posição, só que não tem outro. E eu concordo com você, Ju, que não dá para utilizar o Pedro Ferreira, colocar ele numa fogueira nesse jogo. Ainda não. Ele tendo confiança, eu acho que ele pode dar essa opção e esse desafogo para o Lucas. Uhum. No ataque, vamos imaginar que é o Caleri mesmo de titular, porque já está sendo falado certeza, muito. Certeza. E é o 9, né? O Tapia, assim, é esforçado, mas não dá, né? Não vamos, né? E aqui, talvez, né? Aí vem uma dúvida. A gente montaria esse time com o Luciano nessa função, com o Ferreirinha, com o Luca. O que poderia ser feito aí, Ju? Eu iria com o Luciano. Iria sentir no jogo. A gente poderia até ver como que vai sair esse trio, que faz tempo que não jogam juntos, ali nesse ataque. Talvez o Luciano consiga até fazer uma flutuação ali com o Lucas, trocar um pouquinho de posição dependendo, mas eu iria dessa maneira. O Lucas é um menino muito novo, ainda que está sendo desenvolvido, tem tudo para dar certo, mas o momento do time também não está ajudando. E o Ferreirinha faz muito fogo, mas ele tem errado muito na última tomada de decisão. Então talvez ele seja uma alternativa mesmo para entrar ao longo da partida. O Ferreirinha costuma entrar melhor no segundo tempo, né? Porque quando é titular, ele vai muito abaixo, né? E quando ele começa jogando, começou o segundo tempo, 10 minutos no máximo ele aguenta. É impressionante. Isso era um problema que o Zubeldia alertava, né? Não dá para contar com o Ferreirinha 90 minutos. Ó quem entrou para dar palpite aqui, ó. Gabriel Sá, falando que o Lucas no meio não dá. Então... é o que eu falo aqui, escalem seus times, mandem pra gente aí nas redes sociais, aqui nos seus campinhos. Eu mudaria um pouquinho o meio de campo também. Eu não faria desse jeito, mas assim, eu iria com 3 zagueiros, porque acho que a gente precisa reforçar aqui, a gente tá tomando muito gol. É a pior defesa do Paulistão, cara. A gente consegue ser pior que a Ponte Preta e o Noroeste, cara. Incrível. E eu mudaria aqui, mas eu colocaria um cara marcador aqui, de primeiro volante, avançaria Danielzinho, Marcos Antônio, e colocaria Lucas e Caleri na frente. O Luciano eu deixaria no banco. Mas... eu gostaria muito que o Crespo fizesse essa movimentação, essa leitura, para ver tanto o Danielzinho quanto o Marcos Antônio auxiliando literalmente mais nessas funções de armação do time. A gente sabe que o Marcos Antônio está carregando esse piano faz tempo, né? Mas deixar um cara ali atrás para poder dar um pouco mais de liberdade ou para um desses dois nesse jogo, ou para os dois mesmo avançado e um ali na frente do Arboleda. Sim, porque eu acho que assim, com um time com três zagueiros, você pôr um volante marcador não significa que você vai retrancar o time, não. Mas aí eu poderia arriscar com um Negruti ali, por exemplo, que talvez ainda não tenha tanta experiência para um jogo desse, mas se ele falhar, ele não é o último homem, sabe? Ele poderia me dar uma dinâmica de proteção maior na defesa e eu não colocaria ele tanto na roubada, porque eu tenho 3 zagueiros ali para proteger e ainda um ala marcador. Mas, assim, são possibilidades, né? A gente não pode, como o Luiz Gustavo fala aqui, deixar o Arrascaeta livre. Esse meio de campo não pode deixar esse time do Flamengo trabalhar e dominar o meio de campo, senão dançamos, né? Sim. Enfim, aqui é uma proposta de escalação.